Para o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares, eu gostaria de falar duas coisas para vocês. A primeira é que causa a doença. Nós, profissionais de saúde, falamos um termo que é multicausalidade. O que quer dizer isso? Não há apenas uma única origem, não há uma única razão, uma única causa para o desenvolvimento dos transtornos alimentares, da anorexia e bulimia em particular. Existem causas orgânicas, causas cerebrais, genéticas, personalidade, outras doenças psiquiátricas. Existe um papel importante, um papel muito duro, né? Um papel muito cruel dessa questão social, da exigência de um corpo magro, da exigência de um corpo ideal, que é inacessível para a grande maioria das pessoas. Então é uma confluência de fatores, não é possível falar de um único fator. A segunda coisa que eu queria falar é: não há culpados por um transtorno alimentar. Infelizmente, as doenças psiquiátricas sofrem um enorme preconceito pela sociedade. Todas as doenças psiquiátricas, isso não é diferente com transtornos alimentares. As pessoas que têm um transtorno psiquiátrico, as pessoas que têm um transtorno alimentar carregam um pesado estigma. Preconceito é sempre burro e em saúde mental impede que as pessoas recebam ajuda, busquem atendimento adequado e faz com que essas pessoas carreguem um peso e um destino muito pior do que seria reservado a elas se tivessem um atendimento adequado. Oi, tudo bem? O meu nome é Patrícia Gipsten Jacobson, eu sou psicóloga e psicanalista e eu sou coordenadora da CEPAM junto com a Ana Carolina Saraiva. A CEPAM é a clínica Cibele Weinberg de estudos e pesquisas em psicanálise da anorexia e bulimia. Eu fui honrosamente convidada pela Astral a falar um pouco sobre a anorexia nervosa. A anorexia é um quadro psiquiátrico que afeta o comportamento alimentar e a imagem corporal, e que leva a um emagrecimento extremo por uma redução inadequada da alimentação. É uma doença grave, caracterizada pelo medo de engordar, pela busca incessante da magreza, acompanhada de uma severa distorção da imagem corporal. Com isso, eu quero dizer que os pacientes se veem muito mais gordos do que realmente são. Na anorexia, há uma grande preocupação com os alimentos e calorias, e a negação da fome e das sensações corporais. São muito comuns jejuns ou formas severas de restrição alimentar, como pular refeições, ou exercícios em excesso. Existe um grande prejuízo físico, emocional e social ao longo do desenvolvimento da doença, inclusive com alto risco de mortalidade, tanto pelas complicações clínicas quanto pelo risco de suicídio. Muitas anorexias têm seu início com uma dieta. Geralmente, os pacientes vão paulatinamente cortando da sua dieta grandes grupos alimentares, como, por exemplo, açúcares, carboidratos ou então glúten, lactose. O perigo disso é que este comportamento é atualmente muito bem aceito socialmente e, às vezes, até estimulado na nossa cultura, que prerroga modismos em detrimento à saúde. Uma característica bastante importante que requer muita atenção da família e de amigos é que os pacientes com anorexia não se preocupam com seu emagrecimento ou não o veem como doença. Pelo contrário, muitas vezes o veem como triunfo, como conquista. Negam a doença, o que faz com que se demore na busca por tratamento. Soma-se a isso o padrão estético vigente. É muito difícil para algumas pessoas perceberem um corpo emagrecidamente doente. Todos esses fatores retardam a busca por ajuda. A anorexia tem inúmeras complicações físicas que afetam o corpo como um todo. Algumas complicações são mais presentes, como a interrupção da menstruação, a perda do cabelo, o enfraquecimento das unhas e a pele ressecada. Mas existem inúmeras outras complicações físicas bastante graves. As complicações emocionais são diversas, mas percebe-se com muita frequência que os pacientes acabam por ficar irritados, ansiosos, isolados socialmente e tristes. Acompanha isso um sentimento de inadequação e uma diminuição paulatina dos interesses do paciente.
Assim, há um empobrecimento psíquico, afetivo e socio-relacional. Percebe-se que muitas vezes são pacientes que apresentam algumas características de personalidade parecidas. São muito disciplinados, controlados, obstinados, almejam sempre metas muito altas e se cobram muito. O tratamento para a anorexia é multidisciplinar e tem que ser especializado. As condutas terapêuticas requerem equipes de trabalho, como psicólogos ou psicanalistas, nutricionistas e psiquiatras. Este é o tripé fundamental, mas no caso a caso, outros profissionais podem se fazer necessários. O mais importante é buscar ajuda o quanto antes. A anorexia acomete homens e mulheres, não distingue classe social, cor, idade. E também a aparência física ou o peso da balança não são medidas de presença ou ausência de transtorno alimentar, e nem de sua severidade. Anorexia não é frescura, não é estilo de vida ou falta do que pensar. É doença grave, séria e que traz inúmeros comprometimentos físicos e psíquicos. Por fim, acredito que nós temos que repensar como sociedade a valorização da magreza. Entender aqui e a quem serve estarmos constantemente presas ao nosso corpo, insatisfeitas, massacradas, em eterna vigilância. Por que precisamos ser engessadas? Engessadas na nossa capacidade de ser, de pensar, de sermos livres, competentes, funcionais. Enquanto investe-se maciçamente na imagem e na aparência, outros aspectos, penso eu, mais importantes, ficam em espera. O desenvolvimento cognitivo, pessoal, profissional, familiar. A que serve isso? Acredito que os corpos são diversos e a beleza reside justamente na diversidade. Querer padronizar corpos é de uma violência ímpar. Faço aqui o convite de você repensar alguns modos de relacionamento com o corpo atualmente. O primeiro deles é o mito da magreza, o culto à magreza. A magreza concebida como ideal de beleza, de sucesso, de aceitação, até de competência. O corpo tomado como medida de valor pessoal. Não parece paradoxal que numa sociedade que pede corpos tão doentemente emagrecidos, oferte-se tanta abundância e excessos? O mundo está aí para ser vivido com plenitude, não para ser pleno. E o corpo é tão somente o nosso veículo. Conquiste-o. Olá, eu sou Marli Alvarenga, nutricionista, supervisora da equipe de nutrição do Ambulim e coordenadora do Genta. Estou aqui para conversar com vocês sobre bulimia nervosa. Você sabe o que é? É um transtorno alimentar que teve suas características descritas desde a Idade Média, mas seus critérios diagnósticos foram colocados apenas a partir de 1980. Pensava-se no começo que se tratava de uma evolução atípica de quadros de anorexia. Embora seja verdade que muitos pacientes com anorexia nervosa acabam evoluindo para bulimia no curso da sua doença, é um quadro separado e muito mais frequente e prevalente do que a anorexia nervosa. Os critérios envolvem a presença de compulsões alimentares frequentes, com exageros alimentares em termos quantitativos, com perda de controle em um rápido, curto período de tempo, seguidos de comportamentos compensatórios, tentando anular o efeito dessas compulsões. E para efeitos diagnósticos, isso deve acontecer pelo menos uma vez por semana, por 3 meses consecutivos. Aí uma relação muito conturbada com a alimentação e com a imagem corporal. Vale a pena falar sobre bulimia nervosa não só porque ela é muito frequente, mas porque se trata de um quadro sem cara. Diferentemente de anorexia nervosa, onde vamos encontrar muitas vezes um emagrecimento importante e algumas características físicas que mostram que essa pessoa tem algum problema, a bulimia nervosa dificilmente vai ser detectada simplesmente por olhar para uma pessoa. Muitos pacientes acreditam que se trata só de uma fase nas suas vidas e que quando eles quiserem eles vão parar sozinhos.
e só buscam tratamento muito tempo depois, quando percebem que não conseguiram simplesmente fazer dessa forma, ou quando algum familiar, alguma pessoa em volta percebe isso. É um quadro que começa tipicamente na adolescência, uma adolescência mais tardia, numa juventude, motivado por dietas restritivas e grande insatisfação com a imagem corporal. Devemos também reconhecer esse quadro dentro dos transtornos alimentares, então pela sua prevalência, pelo risco de complicações e até mortalidade e pelo risco de cronicidade que isso traz. Não é normal compensar excessos alimentares e às vezes isso começa assim e vai evoluindo para compulsão e realmente quadros mais purgativos e clássicos. Devemos reconhecer que transtornos alimentares nem sempre têm cara e mesmo assim precisam de atenção, prevenção e tratamento. Obrigada. Meu nome é José Carlos Apolinário, eu sou psiquiatra e sou coordenador do Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Vou falar aqui um pouco sobre transtornos alimentares, mais especificamente sobre um tipo de transtorno alimentar, que é o transtorno de compulsão alimentar. Os transtornos alimentares, eles são caracterizados por alterações do comportamento alimentar. Também não somente de alterações do comportamento alimentar, outras alterações também ocorrem. Eles causam um extremo sofrimento, não só psíquico, quanto também estão associados ao desenvolvimento, desencadeamento de algumas condições clínicas. E dentro dos transtornos alimentares, os mais conhecidos são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, encontramos o transtorno de compulsão alimentar, que foi mais recentemente descrito. Portanto, é muito importante a gente esclarecer melhor sobre essa condição, para que as pessoas tenham condições de fazerem um bom diagnóstico e procurarem um tratamento adequado. Então vamos tentar responder aqui hoje o que seria esse transtorno de compulsão alimentar, segundo, qual a sua frequência, quais as suas principais complicações ou fatores associados e, por último, quais as formas de tratamento dessa condição. Bom, o transtorno de compulsão alimentar, ele é caracterizado pelos episódios de compulsão alimentar. Os episódios de compulsão alimentar são episódios onde o indivíduo ingere uma quantidade excessiva de alimentos, seguidos de uma sensação de perda de controle sobre o seu próprio comportamento. Geralmente, essa ingesta excessiva acontece num curto intervalo de tempo. Seguido a esses episódios, esses episódios eles não são seguidos normalmente, como ocorre na bulimia nervosa, eles não são seguidos dos fenômenos compensatórios, como, por exemplo, o uso de vômitos autoinduzidos, abuso de laxativos, abuso de diuréticos. Esses comportamentos compensatórios não estão acompanhando os episódios de compulsão alimentar, como normalmente acontece na bulimia nervosa. Os episódios de compulsão alimentar, do transtorno de compulsão alimentar, eles são recorrentes. Então, o indivíduo apresenta pelo menos um episódio de compulsão alimentar por semana nos últimos 3 meses. Eles são recorrentes, frequentes. Também algumas características vêm associadas a esse comportamento. Pelo menos 3 dessas características são associadas. O indivíduo come mais rápido do que o normal, o indivíduo come até se sentir meio empanturrado, cheio. O indivíduo tende a comer sozinho por vergonha sobre a situação que está, aquela ingesta, né, excessiva. Um outro fator também bastante importante em relação ao diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar é que eles vêm acompanhados de uma forte angústia. É uma outra característica associada ao transtorno de compulsão alimentar. Além dessas características diagnósticas, o transtorno de compulsão alimentar ele está associado a várias comorbidades, a ocorrência de vários transtornos psiquiátricos associados, dentre eles a depressão,
sintomas depressivos podem ocorrer, ou mesmo um transtorno depressivo, sintomas ansiosos, sintomas de déficit de atenção com hiperatividade. Não somente, então, sintomas psiquiátricos podem ocorrer, como também sintomas clínicos ou doenças clínicas. Então, é frequente encontrarmos o transtorno de compulsão alimentar associado à obesidade, sobrepeso, associados a diabetes, associados a dores generalizadas, associado também a refluxo gastroesofágico. Então, o transtorno de compulsão alimentar, ele compromete, como eu falei, a parte psicológica e a parte física do indivíduo. Tendo em vista que você tenha considerado que apresenta esse transtorno, qual a melhor forma de fazer o diagnóstico e o acompanhamento? Procurar um profissional de saúde, que pode ser um membro da equipe multiprofissional, um médico, psiquiatra, um clínico, um psicólogo, um nutricionista que tenha informação e treinamento em transtornos alimentares, que ele poderá te ajudar a fazer esse diagnóstico. Depois de estabelecido o diagnóstico, o tratamento é um tratamento geralmente multiprofissional, feito com vários profissionais associados. Tá? E quais as intervenções mais usadas? Hoje em dia, várias intervenções são bastante estudadas e até validadas no transtorno de compulsão alimentar, como, por exemplo, as terapias psicológicas. Dentre as terapias psicológicas, em destaque, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, nós temos alguns medicamentos que têm eficácia sobre o transtorno de compulsão alimentar, nós temos também, hoje em dia, intervenções nutricionais, que também ajudam a controlar os episódios de compulsão alimentar, do transtorno de compulsão alimentar. Então, o tratamento adequado vai fazer com que o indivíduo melhore e até resolva o transtorno de compulsão alimentar. Eu gostaria de deixar uma mensagem, final em relação ao transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar bastante frequente na população, acomete muitas pessoas, pode comprometer a saúde física, a saúde mental do indivíduo. Ele tem tratamento, se adequadamente tratado, ele pode ser resolvido. Então, eu gostaria também de agradecer à Astral por essa iniciativa de poder falar um pouco sobre esse transtorno alimentar, para que as pessoas possam ter uma melhor orientação e buscar o tratamento adequado, já que é um transtorno que acomete tantas pessoas na nossa sociedade. Obrigado. Olá, sou a doutora Mirelle Almeida, psiquiatra especialista em transtornos alimentares e colaboradora do Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares da Unifesp, o PROATA, e da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, a Astral. Vim aqui hoje conversar com vocês sobre o tratamento multiprofissional dos transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas complexas que podem levar a um comprometimento físico, psicológico, familiar e socioocupacional. Por causa disso, eles requerem um tratamento complexo também, que envolve diversos profissionais. Os 3 principais profissionais envolvidos são o psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista. O psiquiatra, ele é responsável por identificar os sintomas alimentares e fazer o diagnóstico do transtorno. Ele também pode fazer uso de medicação, quando necessário, e encaminhar aos diversos profissionais, fazendo também a coordenação desse cuidado. O psicólogo, através de sua escuta qualificada, ele ajuda o paciente na desconstrução do núcleo psicopatológico da doença, que envolve uma preocupação excessiva com o peso e com a forma. Outros aspectos importantes a serem abordados durante a terapia é o perfeccionismo, a impulsividade, a autoestima, a regulação emocional e a cognição social desses pacientes. Um aspecto importante a ser considerado é que essa equipe de profissionais precisa formar uma rede firme que sustente o paciente ao longo do processo de recuperação, que nem sempre é simples e fácil, mas que é possível. E quanto antes iniciarmos o tratamento, maiores as chances de recuperação.
Olá, eu sou Patrícia Xavier, sou psicóloga e faço parte da equipe técnica da Astral. Eu vou falar hoje um pouco sobre a importância da família no tratamento dos transtornos alimentares. Se alguém da sua família está passando por algum tipo de transtorno alimentar, seja ele anorexia, bulimia ou compulsão alimentar, saiba que a sua ajuda é de extrema importância no tratamento dessa pessoa. É claro que a rotina da família muda muito quando alguém está passando por algum tipo de transtorno. E muitas vezes você pode ter dificuldade de entender o que essa pessoa está passando. Mas seja proativa, procure entender sobre a doença, procure pesquisar, acompanhe essa pessoa nas consultas se for possível, isso vai ajudá-la muito. Se a sua família tiver condições, procure uma terapia familiar, isso é de extrema importância e ajuda muito no tratamento. Agora, uma coisa muito importante, não se sinta culpado pelo que está acontecendo. O transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica, portanto, você não tem culpa de nada, ninguém tem culpa, nem a pessoa tem culpa. E com a ajuda de uma equipe multidisciplinar que envolva psicólogo, psiquiatra, nutricionista, essa pessoa vai ficar bem, e principalmente com a sua ajuda. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o nosso site, que é astralbr.org. Olá, sou Graziela da Soler, sou psicóloga clínica e sou coordenadora da psicologia do grupo de homens com transtornos alimentares do Ambulim, do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu vou conversar com vocês sobre transtornos alimentares no gênero masculino. E o que é ser homem na nossa cultura? Os homens aprendem desde cedo que eles não podem demonstrar as suas vulnerabilidades, suas fraquezas, suas imperfeições. Os homens não podem demonstrar sentimentos e emoções. Eles aprendem que eles têm que honrar uma cultura de que homem não chora, de que homem é forte. Com isso, eles acabam sofrendo o estigma e o preconceito de uma doença caracterizada como feminina. E existem muitos homens com transtornos alimentares. Nós sabemos que de 10 a 25% das pessoas que sofrem com transtornos alimentares são homens. Mas este número ele pode estar subestimado, porque muitos homens sofrem com vergonha de procurar ajuda profissional. Além disso, muitos profissionais de saúde não estão capacitados para fazer um diagnóstico diferencial de transtorno alimentar em homens. E existem diferenças entre transtornos alimentares entre homens e mulheres? Nós sabemos que sim, que os fatores que predispõem, que principiam e que perpetuam os transtornos alimentares, eles são sim diferentes entre homens e mulheres. Para dar um exemplo, entre os inúmeros fatores, nós temos que estudar o histórico de peso do indivíduo. Sabemos que as mulheres, durante a sua vida, elas têm um histórico de peso normal e mais tarde desenvolvem um transtorno alimentar. Enquanto os homens, eles tiveram em algum momento da sua vida, mas principalmente na infância, um histórico de obesidade. Como é feito o tratamento para os transtornos alimentares? Os transtornos alimentares são tratados principalmente com a psicoterapia cognitivo-comportamental ou comportamental dialética, acompanhada de um psiquiatra que irá tratar as doenças psiquiátricas associadas, e as mais comuns são a ansiedade e a depressão, e também um nutricionista, que irá ajudar a modificar o comportamento alimentar. Por isso, se você conhece algum homem que está sofrendo com peso, com imagem corporal, com questões de alimentação e dieta, procure ajuda profissional. No site da Astral você encontra várias informações aonde procurar ajuda para o tratamento e para a prevenção. Muito obrigada. Oi, meu nome é Renata Renó, eu sou antropóloga com ênfase em saúde mental e eu quero pensar com a ajuda de vocês como a antropologia
pode ajudar no tratamento de pacientes com transtornos alimentares. A antropologia tem como premissa olhar o sujeito de uma forma global, sem esquecer das suas particularidades. Quanto mais ampla a visão a gente tiver do paciente, mais efetivo vai ser seu tratamento. Bom, a gente vem percebendo que a forma como as pessoas se alimentam e a sua forma corporal, elas têm tido um peso muito importante na avaliação das pessoas. Nós quase formamos um perfil identitário a partir disso, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar criticamente e se proteger dessa cultura, né? E pensando que a gente vive num mundo globalizado, será que em qualquer lugar do mundo acontece da mesma forma? Os transtornos alimentares sempre estiveram muito relacionados com publicidade, com as mídias e com a globalização. E será que acontece da mesma forma em qualquer parte do mundo? Então, uma imagem que eu recebo no Brasil, ela tem a mesma interpretação da mesma imagem recebida na Suécia ou na China. A doença, ela acontece da mesma forma na Suécia ou na China. Então eu acho que tem muita coisa para a gente poder discutir. Até lá. Olá, meu nome é Karen Dunker, eu sou nutricionista e trabalho em centros de referência de tratamento dos transtornos alimentares há mais de 20 anos. Durante esse período também me tornei uma estudiosa na área da prevenção dos transtornos alimentares. Vamos entender então por que é importante prevenir transtornos alimentares? Transtornos alimentares são doenças psiquiátricas que exigem tratamento multiprofissional e um acompanhamento de muitos anos. Além disso, são doenças que podem se tornar crônicas se houver demora na procura do tratamento. Então, em vistas dessas dificuldades, estudiosos têm buscado estratégias de prevenção em grupos de risco. Essas estratégias incluem trabalhar fatores individuais e ambientais que podem influenciar o desenvolvimento de transtorno alimentar. Vamos entender então quais seriam esses fatores? Fatores individuais incluem a nossa imagem corporal, a forma como recebemos as mensagens sobre magreza, a nossa autoestima, nossos conhecimentos e crenças em relação à alimentação e prática de atividade física. Fatores ambientais incluem a influência da família, dos amigos e da mídia.
A maioria das intervenções de prevenção com resultados positivos trabalham todos esses fatores. São geralmente realizados em escolas, com crianças, adolescentes e jovens universitários. Mas se formos pensar, como podemos contribuir como indivíduo, como podemos ajudar na prevenção dos transtornos alimentares? Deixo aqui algumas mensagens, algumas reflexões. Você que é pai, mãe, educador e qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, como será que podemos ajudar? Devemos entender que pais e educadores são considerados modelos pelos seus filhos e alunos. E, portanto, a forma como você lida com o seu corpo e sua alimentação pode trazer tanto impacto positivo como negativo. Vamos parar para pensar, então, como estamos cuidando do nosso corpo? Como está a nossa relação com o corpo e a comida? Sabe-se que criticar o próprio peso e dos outros pode gerar impacto negativo na imagem corporal dos seus filhos. Fazer dietas, viver preocupado, na obsessão do que é certo e errado em relação à alimentação pode gerar preocupações precoces dos seus filhos e assim também predispor a um transtorno alimentar. Então, como podemos ser modelos positivos? Aqui eu deixo minha mensagem final. A atenção, o cuidado e a escuta é sempre o melhor caminho. Pais e educadores, busquem e procurem prestar atenção aos seus filhos e alunos. Entendam e aprendam como identificar um transtorno alimentar aqui na nossa campanha, ou acessando os nossos materiais e textos nos nossos sites. É dessa forma, buscando conhecimento, é que podemos entender o nosso papel como modelo positivo. Obrigada pela atenção e acompanhe a nossa campanha do Dia Mundial nas nossas redes sociais. Olá, meu nome é Muriel, eu sou nutricionista, eu trabalho com comportamento alimentar, transtornos alimentares e positividade corporal, no consultório, na Astral e na internet, através do perfil @barrigapositiva. Bem, vários estudos mostram que as redes sociais podem impactar negativamente a saúde mental das pessoas, principalmente na questão da imagem corporal. Mas como as redes sociais estão muito presentes na nossa vida e não tem nenhuma previsão de elas sumirem do nada, como a gente faz um uso mais saudável delas? Bem, é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. A primeira dica é gerenciar o seu tempo. A quantidade de tempo que a gente passa na internet é essencial. Por exemplo, no Instagram, a gente pode verificar quanto tempo a gente está passando na rede.
Basta a gente ir na página Configurações, depois Sua atividade. Lá vai ter um painel com o tempo médio que você passa na rede. Caso você verifique que está passando muito tempo online, você pode definir um lembrete para se desconectar. Esse é um lembrete diário que enviará uma notificação quando você atingir um determinado tempo que você mesmo vai estipular. Com o tempo agora limitado, é preciso pensar na qualidade do conteúdo que você está vendo online. É necessário ter cuidado com os perfis que você segue. Faça uma experiência. Depois de passar algum tempo online mexendo nas redes sociais, faça uma autoanálise. Se você sentir que precisa mudar muitas coisas em você mesmo, é sinal de que precisa fazer uma limpa nos perfis que você segue. Se os perfis não te informam, não te divertem e não te inspiram, bem, você precisa deixar de segui-los. É o que a gente chama de unfollow terapêutico ou detox digital. Mesmo que você já tenha feito esse processo alguma vez, lembre-se que essa limpeza nas redes ela precisa ser feita frequentemente. E é o único tipo de detox que realmente funciona. Deixar de seguir quem incentiva, mesmo que indiretamente, uma guerra com o corpo e com a alimentação é importante. Mas quem está habituado com a cultura da dieta e com os padrões corporais irreais, talvez não seja o suficiente para conseguir ter uma nova perspectiva. Por isso, o próximo passo é encontrar novos perfis para seguir, o que eu chamo de follow positivo. Por exemplo, há vários veículos de informação confiáveis, páginas de humor, pessoas que te inspiram ou que você admira tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O objetivo é buscar coisas que agreguem a sua vida e não que estimulem comparações desnecessárias. Outro ponto é usar os recursos que a plataforma oferece a seu favor. Por exemplo, no Instagram, é possível silenciar as pessoas que você não quer deixar de seguir, mas que já não te fazem tão bem. Você pode também bloquear aqueles perfis que você não quer ver o conteúdo de jeito nenhum. E você pode também utilizar os filtros, que vão remover automaticamente palavras ou frases que você considera ofensivo. Para concluir, é importante lembrar que a tecnologia, ela não vai parar, ela não vai desaparecer, ela vai continuar evoluindo. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com ela de uma maneira mais positiva. Particularmente na questão das mídias sociais, a gente precisa aprender a utilizá-las de uma forma mais positiva e que reduza os seus possíveis efeitos negativos. Para isso, é importante que a gente seja muito crítico com o conteúdo consumido, se cercar de veículos de comunicação realmente confiáveis e se afastar daqueles perfis que propagam os padrões corporais irreais e a cultura da dieta. Por fim, não esqueça que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E caso você esteja passando por algo que não consiga lidar sozinho ou sozinha, não tenha medo ou vergonha de procurar ajuda profissional. Nós estamos aqui para isso. Bem, é por aqui que acaba a nossa conversa hoje. Muito obrigado por assistir e continue acompanhando o perfil da Astral para mais conteúdo de qualidade sobre saúde mental e transtornos alimentares. Tchau! Oi, o meu nome é Dayana Garbim, eu sou jornalista e criadora do Eu Vejo, projeto que eu criei há 4 anos para falar sobre o impacto dos transtornos alimentares na vida das pessoas. E hoje, nessa data tão especial, eu tô aqui para conversar com vocês sobre a cura. Sim, é possível encontrar um caminho de cura e eu sei que para você que nesse momento vive um grande sofrimento na sua relação com o seu corpo e com a alimentação, pode parecer muito difícil acreditar nisso. Mas sim, existe uma possibilidade de você ter uma relação muito mais harmoniosa com o seu corpo e com a alimentação. Não é um caminho fácil e não é um caminho rápido, é verdade. O transtorno alimentar é uma doença muito difícil porque é uma doença social. É uma doença que nos coloca em contato com o que nós consideramos, né, o nosso pior inimigo, que é a comida,
o tempo todo, no mínimo 3 vezes por dia, em todas as comemorações, em todas as datas. A comida está sempre presente e por isso é muito difícil lidar com essa doença. É muito difícil lidar com os olhares desconfiados das pessoas que não entendem a nossa dor e principalmente é muito difícil lidar com a própria vergonha que a gente sente de ter um sofrimento imenso com o corpo e com a alimentação. Então a primeira coisa é não tenha vergonha de admitir que você está doente e que você precisa de ajuda. Não é motivo de vergonha ter um transtorno alimentar, não é motivo de vergonha quando você precisa acolher a sua vulnerabilidade e dizer, ok, eu estou doente, eu não consigo controlar esse sofrimento, eu preciso de ajuda. Procure ajuda. Sim, o caminho não é fácil, o caminho não é rápido. Eu, por exemplo, fiz 4 anos de tratamento, mas é possível sim você encontrar um caminho de cura e veja o que é a cura. A cura não significa que você nunca mais vai ter nenhuma questão com a alimentação e com a imagem corporal. A cura significa que você vai ter dias bons, dias médios e dias péssimos. E tudo bem, mas a comida e a sua relação com a sua imagem corporal não vão mais mandar na sua vida, não vai mais ser uma obsessão. Você vai entender que é possível ter uma relação de paz com a alimentação, uma relação mais tranquila com o seu corpo. Então, mais uma vez, não tenha vergonha, procure ajuda, acolha a sua dor e busque ajuda especializada. Olá, eu sou a Fernanda do Vale, sou escritora, fotógrafa, idealizadora do projeto Liberte-se, Você Nasceu para Ser Real e Não Perfeita, e sou ex-paciente de transtorno alimentar. Eu convivi com os transtornos alimentares por muitos anos, desde criança já muito seletiva, depois na adolescência passei por fases de compulsão, passei por fases de restrição, excesso de atividade física, enfim, sempre machucando o meu corpo e minha saúde, sem ter a consciência, evidentemente, de que eu sofria de um transtorno. E o fato da nossa sociedade valorizar demais a magreza, as pessoas sempre me elogiavam muito quando eu perdia peso, né? E isso só alimentava mais e mais ainda o meu transtorno alimentar. Eu tive o diagnóstico por volta dos meus 30 anos, quando eu já estava no pico da minha anorexia, com muitas perdas clínicas, muitas delas irreversíveis, infelizmente eu tive que aprender a conviver com isso, mas no momento eu precisei passar por uma internação, que foi o ponto de virada da minha vida, né? Foi quando eu realmente decidi não mais viver escrava dos meus pensamentos obsessivos e viver escrava de um padrão que a gente sabe que nem real ele é, né? Então assim, e a pergunta, eu tô comemorando 11 anos já de recuperação, e a pergunta que eu mais recebo é: Fernanda, você realmente está curada? Você se sente curada? E eu vou te dizer que sim. Hoje, de barriga cheia e de boca cheia, eu vou te dizer que a cura, ela é muito mais do que o peso. Né? Claro, o peso é importante para nossa saúde, para a questão do risco clínico, mas a cura, ela também é aceitar as nossas limitações. A cura é entender que a gente precisa pedir ajuda, isso não é demérito, e principalmente aceitar ajuda. A cura é entender que tudo bem cair, né? A cura está exatamente em não desistir de levantar. E às vezes a gente dá um passo para frente, 3 para trás e tudo bem, né? Nós não somos perfeitos e tudo bem também, né? A gente precisa aprender a se perdoar, a não se culpar. E a cura, ela é muito mais do que a cura física, é a cura da alma, a cura dos nossos valores, a cura da distorção da imagem, né? A cura é estar entre amigos, estar em família e estar presente, sem aquela obsessão, vou comer, não vou comer, posso, não posso. A cura é criar memórias afetivas em volta do alimento. Fernanda, mas é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. A vida pós-transtorno alimentar.
E é muito bom viver essa liberdade. Essa liberdade é um presente. E viver o presente é o nosso maior presente, porque o transtorno alimentar, ele nos tira, né, do presente, do momento, porque aquela obsessão, os pensamentos obsessivos, eles dominam a nossa mente, o nosso comportamento. Então eu te convido a viver essa vida livre, que não é fácil, mas é possível. Beijo no coração.